Ok, olha, senadores aliados de Jair Bolsonaro visitaram o complexo penitenciário da Papuda em Brasília. O ex-presidente pode vir a cumprir no local a pena de condenação na ação do plano de golpe de Estado. A comitiva foi formada por 4 parlamentares: a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves, e Isalci Lucas, Márcio Bittar e Eduardo Girão. Segundo eles, o objetivo era avaliar as condições do local e a viabilidade de custódia diante do estado de saúde do Bolsonaro. Damares relatou ter visitado a ala destinada à população idosa e descreveu a situação como preocupante. De acordo com a senadora, a intenção também era verificar, por exemplo, qual seria o tempo de percurso entre o complexo prisional e o hospital mais próximo. Apesar da visita desta segunda-feira, os senadores ainda aguardam a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para acessar especificamente as celas onde Bolsonaro poderá ser mantido. Agora, minha dúvida aqui é em relação a isso, porque, não sei se o Rafael pode me explicar, por que essa previsão de que o Bolsonaro fique na Papuda? Um exemplo, por exemplo, o presidente Lula cumpriu a pena dele de 3 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e pouco, na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal. Isso. Bolsonaro, além de ser um ex-presidente, não teria direito do mesmo? E outra coisa, por ser militar, também não teria o direito de cumprir essa pena em um presídio militar? Por que a Papuda? Novamente, é mais um erro no caso específico. O Lula ele foi julgado em Curitiba pelo Luiz Sérgio Moro, ficou preso em Curitiba. Bolsonaro, que não tem foro por prerrogativa de função, muito claro, deixar isso muito claro, Bolsonaro não poderia estar sendo julgado em Brasília. Isso aí é um erro. O Lula, quando foi preso, ele foi julgado por um juiz federal de primeira instância. Depois, a decisão desse juiz, ela foi revisada por uma corte colegiada e ratificada, por fim, no STJ. Então, não há que se falar, nesse caso aí, por exemplo, de idoneidade, de tratamentos iguais, tanto no processo quanto em uma possível prisão. Bolsonaro, inclusive, ele está sendo julgado no STF com uma mudança do regimento interno. Eles mudaram o regimento interno para que retirasse o julgamento dele do plenário e fosse feito na primeira turma que tem só os ministros selecionados. Então, Mariana, tanto a prisão de Bolsonaro é equivocada, quanto o processo como um todo, ele é eivado de vício, não poderia estar acontecendo. Graças a Deus, nós temos um exemplo mau, mas nós temos o exemplo do Lula, e fica muito fácil para quem não é formado em direito entender que foi dado um tratamento para Lula e estão tentando dar um tratamento totalmente diferente para Bolsonaro, e contra isso não há argumento algum. Bom, professor. Penso, Rafael, eu não sou advogado, sou economista, mas eu penso o seguinte: tem uma diferença aí com relação a condenação do Lula com a condenação do Bolsonaro. O Lula respondeu tanto os embargos de declaração como as outras possibilidades preso. O Bolsonaro está tendo a oportunidade de usar todos os benefícios ainda, quer dizer, com prisão domiciliar, não em função dessa condenação, em função daquele outro problema que entra aí o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Ele não está preso em casa em função dessa questão que está sendo julgado pelo golpe de Estado. Se ele não tivesse cometido os deslizes que ele cometeu dentro do contexto, ele estaria solto. Esse é um ponto. Concordo com o Rafael na questão da diferenciação. Acho que também o Bolsonaro, como ex-presidente, deveria ficar preso na Polícia Federal. Eu acho que não poderia ter essa diferenciação, Como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro aconteceu, com aqueles governadores que foram presos, eles ficaram lá no comando militar. Mas, querendo ou não, tem uma diferença entre um ex-presidente da República, seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja o que for, com qualquer cidadão. Então, acho que colocá-lo na Papuda, acho que é um excesso que está sendo cometido pelo próprio STF. Eu acho que ele deveria ficar na Polícia Federal. Mas não foi decidido ainda, Parece que é especulação ainda, eles estão olhando, vamos dizer, dificilmente, a não ser que você faça uma reforma dentro de um presídio, Você vai chegar lá e aquela ala que está lá para as pessoas idosas ou para as pessoas que têm algum tipo de comorbidade ou alguma doença, que vai ter uma condição boa. A gente sabe que não tem.
né? Não Os vai presídios, ter. de maneira geral, eles não respondem por aquilo que as pessoas vão para lá para poder cumprir e se ressocializar. Na verdade, a exceção, vamos dizer, no caso do ex-presidente Bolsonaro, é diferente, ele não é um criminoso, né? Mas as pessoas que vão para os presídios para se ressocializar, elas saem de lá pior do que elas entraram. Porque onde você cabe, numa cela cabe 10, você põe 50. Quer dizer, totalmente uma promiscuidade, uma falta de higiene, uma situação revoltante, né? Então, achar que você vai lá na Papuda, mesmo com um grupo de deputados, para poder ver se há uma possibilidade de você colocar um presidente da República ou qualquer outra pessoa lá e lá vai estar em condições de receber, jamais vai estar. Então, eu acho que nesse caso específico do Bolsonaro, ele teria que ficar nas mesmas condições que foi dado para o ex-presidente, para o presidente Lula atual e o ex-presidente na época que foi condenado. Deveria ficar na Polícia Federal, ou então ele, como capitão, né, Sim. Na reserva, deveria ficar no quartel. Acho que colocá-lo na Papuda é um desrespeito ao cidadão, ao ex-presidente da República. Isso é só especulação ou já tem alguma decisão em relação Não, a isso? é especulação, mas a perspectiva é que ele realmente vá para Papuda. O que ocorre? É que no Brasil as pessoas pensam, eu me formei, tenho um curso superior, então eu tenho direito à cela especial. Não é assim que funciona, isso é difundido, mas não é verdade. Durante o processo, enquanto você está preso preventivamente, se você tem o curso superior, você tem sim direito a uma cela especial provisória, mas uma vez que você tem um julgamento em definitivo, você tem a sentença, você pode ser quem for, vai todo mundo para a cadeia. E aí é mais um erro no caso do Lula, porque o Lula ficou preso em uma cela especial, sendo que você não tem ali nenhum aspecto que pudesse mantê-lo ali daquela maneira, como ele ficou muito tempo. Era importante lembrar, ele foi julgado por um juiz de primeira instância, depois por um órgão colegiado. Frise-se, porque o tempo aqui é rápido. Primeira e segunda instância, você analisa mérito. Terceira e quarta, você não discute mérito mais. Ou seja, quando os recursos começaram a subir, já não era mais se o Lula era inocente ou não, porque isso você só discute em primeira e segunda instância. Terceira e quarta, você pode discutir aspectos processuais, um prazo, se foi cumprido ou não, algum outro aspecto relacionado ao processo e não ao ato em si. No caso do Bolsonaro, ele está mais de 100 dias preso. É importante falar que no último relatório da PGR, o nome de Bolsonaro não foi incluído, o próprio PGR não incluiu o Bolsonaro, ele continua preso e, levando-se em conta a possibilidade dele estar preso por conta do filho, como trouxe o meu debatedor, fica mais escandaloso ainda. Ou seja, o meu filho vai para outro país, fala, porque o que o Bolsonaro está fazendo é falar, né? Então, criou-se crime, não pode falar mal do país lá fora, né? Segundo a esquerda, o Eduardo está falando lá e aí vão prender o pai. Então, eu não sei o que é pior, se é o primeiro caso do Bolsonaro estar preso há mais de 100 dias sem condenação, ou se prender ele por conta do que o filho disse, né? Fica difícil. Não foi pelo que o filho disse, foi porque ele está bancando a presença do filho lá. Quer dizer, passou 2 milhões de reais para o filho se manter nos Estados Unidos e fazendo uma campanha contra o país, que ele próprio, Eduardo Bolsonaro, em nenhum momento deixou de colocar que ele não tinha responsabilidade sobre o tarifaço. Ele fez vários vídeos dizendo o seguinte, é um trabalho meu junto ao governo americano. Como ele está sendo bancado pelo pai, automaticamente o pai é conivente no processo. Rapidinho, Mariana, Sim. só para fechar, pegando esse exemplo do meu debatedor, eu fico imaginando então, vamos utilizar a mesma regra? Vamos lá para a China comunista, onde Xi Jinping mandou prender padres. Quem banca o padre? Padre, se você não sabe, recebe um salário pequeno, mas recebe. Quem paga é o Vaticano. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem que ir lá no Vaticano prender o Papa, porque o Papa está bancando os padres lá na China, porque eles estão falando. É ridículo. Desculpa, mas é ridículo. Ridículo não, é uma lei.